Quais são as suas prioridades? Como você as tem definido? Me chamo Paulo Toledo, sou pastor, empresário e empreendedor. Comentei no meu vídeo anterior, Crise versus Oportunidade, que em momentos de crise, tudo é ressignificado. Coisas, problemas, atividades e assuntos que antes eram tão importantes, agora podem não ser mais. Bem como aquilo que antes era tão simples e comum, agora pode passar a ser supervalorizado. Uma vez que a sua vida é impactada e ressignificada por uma crise, como a que estamos vivendo agora com o coronavírus, certamente as suas prioridades devem ser revistas, pois o cenário mudou, a vida é dinâmica. Podemos observar na Bíblia, em Efésios 5, versículos 15 e 16, um texto que nos traz um alerta para os nossos dias. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. De acordo com o texto, o apóstolo Paulo fala aos Efésios que há duas maneiras de viver, sendo sábio e sendo insensato. Os sábios conseguem aproveitar as oportunidades do seu tempo, mas os insensatos as perdem porque são improdutivos e preguiçosos. Vivem para os seus próprios prazeres, perdendo o propósito de Deus para as suas vidas. Você sabe qual é o ativo mais precioso que existe hoje? Há quem diga que é a informação, mas não é. O tempo é o que há de mais valioso. Ele não muda, não volta e é igual para todos nós. Todos temos as mesmas 24 horas por dia. A questão é, o que você faz com ele? Nós somos responsáveis pelo uso que fazemos do nosso tempo e prestaremos contas para Deus de como o usamos. E por falar em tempo, imagino que antes da crise seu tempo era escasso e suas prioridades estavam bem definidas. Mas e agora que a maioria de nós tem tempo de sobra? Como foram definidas as suas prioridades e como você as classifica? Já ouvi tantas vezes, tantas pessoas dizerem: nossa, tem tanta coisa para fazer que não sei nem por onde começar. Se esse também é o seu caso, fique tranquilo, pois compartilharei agora algumas dicas que podem te ajudar a entender o que e como priorizar. A primeira dica: classifique as suas atividades. É necessário classificar quais as atividades são urgentes e quais são importantes. Essa é uma das mais conhecidas técnicas de administração do tempo, a matriz urgente e importante. Esse conceito é conhecido como princípio Eisenhower. Essa matriz é uma grade composta por 4 áreas, que nos permite dividir as tarefas de acordo com a importância e a urgência de cada uma. Basicamente, o que temos de fazer é distribuir todas as atividades ao longo dos 4 quadrantes da matriz, considerando que possam ser importantes e urgentes, importantes e não urgentes, não importantes e urgentes, não importantes e não urgentes. Pessoas bem-sucedidas realizam primeiro o mais importante, pois trata da priorização daquelas atividades mais alinhadas aos nossos valores e propósitos. Agora que você classificou, distribuiu e priorizou de forma macro suas atividades nessa matriz, vamos para a segunda dica. Refine sua priorização. Supondo que você tenha considerado 10 atividades importantes na matriz urgente e importante, qual delas você fará primeiro? Qual é a mais importante de todas? Qual é a segunda mais importante de todas? Para responder essas perguntas, utilizaremos a matriz GUT, que nos ajudará a refinar essa priorização. A propósito, GUT significa gravidade, urgência e tendência. Então, você listará na matriz GUT essas 10 atividades mais importantes que foram definidas na matriz urgente e importante. E com base na perspectiva da gravidade do problema, na urgência que ele precisa ser resolvido e na tendência do problema agravar de lenta a rapidamente, você classificará cada coluna da GUT numa escala de 1 a 5, sendo 5 o mais grave, o mais urgente e com maior tendência. Em seguida, basta multiplicar os números que você deu para cada atividade
e aquelas com os maiores valores lhe mostrará a prioridade que deve ser tratada, ou seja, o primeiro valor mais alto será sua prioridade 0, o segundo valor mais alto será sua prioridade 1, e assim por diante. Terceira dica: peça ajuda a Deus. Devemos pedir ajuda de Deus para usarmos o nosso tempo com sabedoria e para a honra e glória dele. Sua palavra nos afirma em Jeremias 33:3: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Não tenha dúvida de que as prioridades que Deus tem para a sua vida certamente são diferentes das suas. Então, as maiores bênçãos acontecem quando conseguimos alinhar nossas prioridades às prioridades de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E isso requer relacionamento, intimidade e escuta ativa. Bem, depois dessas dicas que compartilhei com vocês, compartilharei também uma das principais prioridades definidas antes da crise e que não alterei: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas sejam acrescentadas, conforme nos relata a Bíblia em Mateus 6,33. Essa é uma prioridade claramente declarada: buscai primeiro. Enfim, use o seu tempo para priorizar e fortalecer o seu relacionamento com o Senhor, com a sua família, com seus amigos. Use o seu tempo para priorizar o exercício da empatia, do ouvir com atenção, do amor ao próximo. Use o seu tempo para priorizar seu crescimento pessoal, profissional e espiritual, para rever conceitos e para aprender algo novo todos os dias. Use o seu tempo para priorizar pessoas e não coisas, para abençoar vidas e realizar feitos que ecoarão na eternidade. Então eu pergunto: quais são as suas prioridades em tempos de crise? Deus abençoe você e sua família.